O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, tá acabando a folia, hein? Tá acabando a farra, hein? Hoje é o último dia do carnaval. A partir de amanhã começa o período da quaresma. Período de retiro espiritual, muitas pessoas fazem promessas, evitam tomar bebida alcoólica, evitam comer chocolate durante 40 dias, mas nós vamos conversar amanhã, temos até uma entrevista agendada já com o padre Luiz Roberto de Lácio, para a gente falar sobre a campanha da fraternidade, que começa amanhã também, tudo isso amanhã no Manhã Bandeirantes. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial, falar mais uma vez sobre isso, porque é cada vez mais presente na nossa vida, e principalmente no dia a dia das pessoas. Ontem a gente falou sobre a inteligência artificial nas escolas, hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre pequenos negócios com uma inteligência artificial mais humanizada. E depois nós vamos falar também com uma infectologista, porque esse período do carnaval aqui, olha, as pessoas soltam a franga, como a gente costuma dizer. Então é muito, muito importante que você tenha cuidado. Hoje é a última noite do carnaval, muita gente vai brincar ainda. Então nós vamos dar algumas dicas para você, tudo isso a partir das 10h30, 10h35. Tá bom? Hoje estamos aqui mais uma vez com o Alan Zanelato, com o Edson Freitas. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber, que está descansando. A gerência de jornalismo do Walter Sena, direção geral do Rodolfo Neves. Você pode participar conosco, mandando para cá a sua sugestão, sua pergunta, para 971021493, 971021493. Nós também estamos em todas as plataformas. Estamos no YouTube, onde você imaginar nós estamos, tá bom? E você pode também acompanhar as principais notícias da nossa região e do país no portal bandmulti.com.br. E quem está sempre aqui também, todos os dias, sempre elegante, sempre bem informada, é a Nath Luquezzi. Bom dia, Nath. Bom dia, Edson. Bom dia, você ouvinte. E venho trazer um pouquinho do tempo para você, porque eu sei que muita gente ainda vai curtir. Antes do tempo, você está... o seu personagem é o que hoje? Hoje eu estou de sereia. Você viu aqui até é uma estrela do mar, né? Uma estrela do mar. Quem quiser pode ir no nosso canal do YouTube, né? Temos o canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Por lá você confere e consegue também participar com a gente sobre qualquer um dos assuntos. Temos 2 entrevistas bem importantes. E quando acabar o Manhã Bandeirantes, quem quiser encontrar a sereia, faz como? Pode encontrar na tela da Band, 1h30 da tarde no Band Mulher. Só ligar na tela da Band que eu estarei por lá dançando, cantando. E a gente faz uma bagunça, aproveitar que é o último dia, né? Muito bem. E pra você falou de chuva. Ontem deu uma pancadona de chuva. E não parecia, né? Quando eu trouxe de manhã, eu falei, meu Deus, será que realmente essa informação é verídica? A gente traz, né? A gente averigua nos maiores portais, Cepagre, Climatempo, mas não parecia, tava um calor, foi localizado, né? Foi pontual, né? Mas foi bem perigoso e tivemos bastante manifestações de chuvas de uma forma mais isolada. Então as instabilidades que ontem se manifestaram de forma isolada, mas com severidade associada aí a chuvas fortes, vendavais, a partir de hoje devem ganhar maiores proporções, no sentido de ocorrerem
ocorrem agora, ao invés de ser mais isoladas, agora elas ocorrem em mais pontos aqui da região. Então permanecem 2 pontos principais de atenção para o dia de hoje, terça-feira de carnaval. As temperaturas elevadas, especialmente hoje, que teremos máxima de 31 graus, mas que a sensação térmica pode ali parecer 35 até 36 graus. Isso demanda cuidados redobrados quanto à hidratação regular, abundante, água, isotônico, bebidas não alcoólicas, evitar esforço físico ali durante o período da tarde, evitar a exposição dos raios solares entre meio-dia e 4 horas da tarde e também a possibilidade de tempestades por conta dos riscos de chuva localmente intensas. Então podemos ter hoje raios, vendavais, granizo, sendo recomendada então atenção quanto a essas viradas do tempo, especialmente se você estiver curtindo ao ar livre, na piscina, no bloquinho. Quando você escutar o som de trovoadas, busque proteção e evite exposição também aos riscos dos temporais. Então, aumento da nebulosidade já a partir do meio da tarde. As tempestades são esperadas sim entre o meio da tarde e ali as primeiras horas da noite, como foi ontem, que poderão ocasionar chuva forte e muito raio. Agora, para amanhã, para quarta-feira, dia 18, a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã, passando a um nublado à tarde. A maior entrada de umidade sobre o estado, somado ao calor, é o que potencializa a ocorrência e severidade das tempestades na região amanhã também. Possibilidade de chuvas intensas e volumosas, muitos raios e granizo. As temperaturas amanhã ficam entre 21 e 31 graus. Então a gente não vai ter essa queda acentuada nas temperaturas até amanhã. A tendência para quinta é mais ou menos a mesma, por conta da disponibilidade de calor e muita umidade já presente. Vai ter formação e desenvolvimento de nuvens de chuvas. E aí na quinta-feira a gente tem a passagem de uma frente fria pelo litoral, que deve favorecer ainda mais a ocorrência de temporais pela região, mas essa frente fria não vai ser capaz de deixar as temperaturas mais baixas, não. As temperaturas seguem altas até o final da semana e é claro que até lá eu sigo atualizando vocês, mas para hoje atenção redobrada quanto à hidratação. Teremos 31 graus de máxima, sensação térmica elevada e também chuva no final da tarde, então protejam-se. Tome muito cuidado, né, evitando aquelas áreas que você já conhece que tem risco de inundação ou também de deslizamento, né? Evite se proteger da chuva embaixo de árvores, perto de muros. Se for sair, espera um pouquinho mais antes de sair. Evite estacionar o carro também embaixo de árvores, porque as árvores, o vento é muito forte e aí as árvores não resistem, acabam causando acidentes. Então a gente quer que você se proteja, que você tenha um final de carnaval muito feliz, muito contente. Bom, nós vamos começar o nosso Manhã Bandeirantes de hoje na sequência. A gente já começou com a previsão do tempo. Nós vamos conversar agora com a Alessandra de Qualio. Ela é consultora de marketing e também em inteligência artificial, porque nós vamos falar aqui, ela é executiva de marketing, falando sobre carreiras, falando sobre pequenos negócios. A gente vai falar da inteligência artificial nesse mundo dos negócios. Alessandra, bom dia, muito obrigado pelo tempo que você está dedicando neste feriado de carnaval ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Eu acho que você, Alessandra, eu acho que você precisa habilitar o seu áudio. A gente não está conseguindo ouvir você. A gente não está conseguindo ouvir a Alessandra, acho que o áudio não está habilitado. A gente vai refazer aqui a nossa conexão, tá bom? Se você puder, Alessandra, sair do link que nós mandamos, entrar de novo, quem sabe a gente resolve esse problema. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui, certo, Nath? Com certeza. Enquanto isso, vamos falar sobre diversão, mas diversão com consciência. Vamos. Porque a gente está falando bastante sobre carnaval e a gente tem números, assim, assustadores, né? Então, se beber, não dirige. Essa frase a gente escuta tanto, mas ela é tão importante porque tem uma pesquisa aqui em Campinas que diz que álcool na direção causou 35% das mortes no ano passado, no ano de 2025. Diversão não combina com tragédia e, por isso, se beber, não dirija. Pelo segundo ano consecutivo, segundo a INDEC, a combinação de bebida e direção foi o fator de risco que mais matou no trânsito, superando o excesso de velocidade. Em 2025, entre 76 vidas perdidas nas vias urbanas, 43 casos tiveram as causas analisadas e 35% deles envolviam álcool no trânsito, sendo 15 sinistros fatais. No ano anterior, o ano de 2024, quando 156 pessoas morreram no trânsito, o cenário se repetiu
repetiu, o álcool esteve presente em 51, ou seja, 38,1% dos 134 sinistros analisados. Segundo o Marcelo Carpenter, o responsável, o coordenador de fiscalização e operação de trânsito, ele diz: não existe nível seguro de ingestão de bebida alcoólica quando você pretende pegar o volante. Mesmo em pequenas doses, álcool e direção nunca combinam. Muito bem, vamos refazer então o nosso contato com a Alessandra Di Qualy. A gente estava falando aqui ela que é especialista, consultora em marketing e também em inteligência artificial. A gente vai falar sobre essa questão agora no mundo dos negócios. Agora sim, bom dia, Alessandra. Obrigado por participar do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar falando de marketing e agora com a ajuda da inteligência artificial, principalmente para os pequenos negócios. Inclusive, eu queria perguntar para você se nessa área de marketing, se a inteligência artificial pode deixar a gente mais bonito, Alessandra. Olha, poder até pode, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não pode sair do real para uma coisa que é irreal. Porque eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer é você ter aquela ilusão daquela pessoa e na hora que encontra pessoalmente, a pessoa é completamente diferente. Isso acontece comigo todo dia aqui no estúdio da Band. Eu vejo a foto de uma pessoa, chego aqui e parece outra, viu, verdade. Alessandra? Nath? É verdade. Isso acontece e acontece muito. Eu queria ir, antes da gente entrar nessa seara da inteligência artificial, eu queria começar falando sobre o início do ano. É um desafio para os empreendedores, para os empresários, esse mês, até passar o carnaval e engrenar tudo de novo, todas essas contas, a gente sabe que o empresário ele passa por uma crise, né? Uma dificuldade aí nas vendas. E a primeira coisa que o empresário faz, o pequeno empreendedor, é tirar a parte do marketing, né? É parar de inviabilizar essa parte. Que conselho você daria para esse empresário nesse início de ano para continuar, para começar, às vezes, o ano com o marketing em alta, porque a gente sabe que isso pode fazer toda a diferença ali nas vendas também nesse período? Eu acho que não só os pequenos, até os grandes, que não veem o marketing como investimento, mas sim um custo nas empresas, né? Então, assim, o marketing, quando você diminui, vamos dizer assim, verbas, outra coisa, acaba refletindo diretamente nas vendas. E existe uma série de ferramentas que você pode utilizar que não depende de valores nem de dinheiro. Por exemplo, investir em network é uma coisa primordial para que a sua marca torne-se conhecida, fazer degustações do seu produto ou falar sobre ele, estar presente, porque eu digo hoje, a cara de uma empresa sempre geralmente é o seu dono. O maior influencer de uma marca é o dono. Então, o dono aparecer, investir no Instagram, começar a fazer post falando sobre o seu produto, sobre os benefícios, sobre as dores. Isso são práticas que não exigem um investimento alto ou quase zero. Porque hoje em dia, muitos associam o marketing a algo que você tem que investir em tráfego pago, em você tem que ter aqueles posts lindos, maravilhosos dentro do marketing digital, e esquecem do básico, né? Eu acho que falta muito hoje para as empresas entender um pouco daquele marketing raiz, que é o marketing de há 30, 40 anos atrás que já se falava. Investindo nesse marketing raiz, que praticamente não tem custo, as empresas já começam o ano com o pé direito, principalmente agora que amanhã inicia o nosso ano novo, né? Mas agora há um aspecto também, às vezes você vê, eu gosto muito de exemplo assim, de padaria, sou um frequentador de padaria. Às vezes você vai lá e vê uma ação um dia ou 2 dias seguidos, dali a pouco aquela ação não existe mais. Além de você querer implantar alguma coisa nova, ter alguma ação para atrair os clientes, você precisa medir isso também, não é, Alessandra? Na realidade, a constância, eu acho que é uma excelente ferramenta. O que acontece? Principalmente em padarias, que é da onde, vamos dizer assim, meus últimos 5 anos de experiência no marketing, né? Você tem que fazer algo constante. O cliente tem que entender a sua mensagem. Mas a medição também é algo, principalmente para o pequeno, um pouquinho difícil, né? Porque o que acontece? É difícil, às vezes as pessoas
vêm por causa de uma ação, mas não falam por causa dessa ação, mas treinar os funcionários, quando sempre que você vem um cliente novo, você pergunta, de onde você nos conheceu, por que você veio aqui nos visitar, né? Então, assim, é conversar com o seu cliente, isso não tem custo. E isso você começa a medir de uma maneira mais efetiva se as suas ações estão gerando um resultado ou não. E eu sou partidária que, assim, uma ação é como assim, uma andorinha não faz verão. Uma ação somente não é o suficiente. Você tem que fazer um grupo de ações voltado para um determinado objetivo, que vai desde você fazer uma ação de promoção, porque hoje em dia também se confunde muito marketing com promoção de vendas, que lida com preço, né? Até, vamos dizer, que você quer fazer um panfleto, ou vou fazer um vídeo para Instagram, ou eu participar de um evento, ou dar um brinde numa live, ou numa loja que está fazendo algum evento. Então, assim, esse grupo de ações que vai realmente gerar o resultado, não somente uma ação isolada. Com certeza. E uma outra questão que você até tocou no assunto, que é a questão do tráfego pago. Nesse caso, o empresário que ele quer fazer o tráfego pago, o que seria o tráfego pago e quanto investir nisso, né? Como mensurar os resultados nesse caso? O tráfego pago, eu falo assim, que é uma das últimas ações que um empresário deve fazer. Porque, assim, não adianta você fazer um tráfego pago se você não tem um Instagram bem estruturado, ou você não tem uma mensagem bem estruturada, um posicionamento. Porque muitas empresas falam assim, eu quero vender para o público A, B, C e D, e tem uma mensagem somente para o público A. Então, assim, o primeiro passo é fazer um posicionamento seu nas redes sociais e no seu comércio. Após, você vai, vamos dizer assim, escolher fazer alguns anúncios, e nesse anúncio você vai divulgar para mais pessoas. Antigamente a gente fazia através de revistas, de post, agora não, agora é tudo digital. O tráfego pago geralmente acontece através vamos dizer assim, da Meta, né, para Instagram, onde você vai escolher um anúncio e você vai impulsioná-lo. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você faz dentro do próprio, que eu não sei se vocês viram, tem um botãozinho ali, impulsionar, que é rapidamente, que a partir de R$6, R$7 ao dia, você consegue impulsionar e já trazer algum resultado. Ou através do que a gente chama de tráfego pago, que é algo mais estruturado, onde você vai definir um público, porque esse é um outro problema que acontece muito, o comércio não sabe qual é o seu público-alvo. Então, você vai definir um público, você vai definir o tipo de mensagem que você quer, se você quer ser reconhecido, você quer venda, ou simplesmente fazer que mais pessoas conheçam o seu produto. Após essa definição desses dois pontos, você vai falar, não, eu quero colocar R$6 ao dia para ser reconhecida com esse determinado anúncio. E daí ele vai entregar aqueles anúncios que a gente fica vendo patrocinados dentro do Instagram ou do Facebook, né? Isso vai fazer, muitas vezes, você ganhar seguidores, você vai ter um maior alcance, mas muitas vezes isso não reverte em vendas. E isso é muito bom para você ser reconhecido. As vendas, você tem que ter um trabalho muito bem feito. E tem determinados negócios que, por exemplo, padaria não vai fazer venda no Instagram e nem você consegue fazer tráfego pago para fazer venda, você se torna reconhecido, né? Mas se você já está vendendo algum curso, algum produto digital, é mais fácil você fazer a venda já através do tráfego pago. Agora, você precisa conhecer o seu público também, né, Alessandra? Porque, olha, eu vou citar aqui um exemplo, né? Eu gosto muito de ir numa quitanda que tem perto da minha casa, mas o público que frequenta essa quitanda, eu não vejo jovem e adolescente frequentando quitanda. Então, se eu for fazer uma ação de Instagram, eu acho que esse público não vai ver isso, não é, Alessandra? Eu já até pergunto, será que vale a pena para essa quitanda, que é uma quitanda de bairro, que tem um público já, vamos dizer 30 a mais, né? Vale a pena? Bem mais que 30. Então, 40 a mais? Será que vale a pena fazer um tráfego pago e investir tanto em Instagram? Será que não vale muito mais a pena fazer ações na própria quitanda ou nas outras lojas para o pessoal do bairro, como tipo assim, identificar, por exemplo, tem uma loja lá de roupa que vai
vai fazer algum sorteio, eu vou lá e dou uma cesta de frutas, né? Porque daí acaba o boca a boca funcionando mais. E daí você utiliza o Instagram para mostrar os seus produtos, no seu propósito e para quem que você quer, né? Então, assim, isso é conhecer o seu público, porque hoje a gente sabe que um público 40, 50 mais, são poucas pessoas que, vamos dizer assim, utilizam o Instagram para consumir, né? Não vou dizer que não exista, mas a proporção é muito menor, né? Então, assim, conhecer é super importante por causa disso, porque daí você pode direcionar qual tipo de ação de marketing que você vai fazer para alcançar o objetivo, que é trazer aquele público até a sua loja, até a sua quitanda, e ele, na realidade, comprar o produto de vocês. Por isso que eu digo, existe a parte que você tem que unir tanto o digital quanto o marketing raiz para você conhecer esse seu público, que muitas vezes o teu público digital não é o mesmo público que vai comprar na sua loja. Estamos conversando com a Alessandra de Coalho, que é consultora em marketing e inteligência artificial. Nath. E uma outra questão que eu acho que é super importante é a questão do site e a questão do Google Meu Negócio. Poucas pessoas sabem a importância disso e acabam deixando de lado ou nem fazendo, né? Ali no Google Meu Negócio as pessoas até conseguem avaliar o seu negócio e ranquear ele para aparecer quando você coloca ali no Google como a empresa que você está procurando. Por exemplo, padarias em Campinas. Eu queria que você pudesse, se você puder, explicar a importância desses dois quesitos. O Google Meu Negócio, muitas vezes, é onde as pessoas vão te achar, que é ali que está o seu endereço. Só para você ter uma ideia, eu demorei, quando eu tive a padaria em Campinas, eu demorei um pouco para colocar no Google Meu Negócio. Um cliente colocou, por da importância, o próprio cliente coloca para poder ser avaliado e poder achar o seu negócio. Então, assim, eu acho que o empresário, ele tem que, a primeira coisa, se cadastrar no Google Meu Negócio, é fácil, é através de um e-mail que você tenha do Gmail, né, e colocar ali as principais informações, porque ele vai trazer o horário, vai trazer seu endereço, e as pessoas vão ter a oportunidade de avaliar se eles gostam ou não do seu produto, se referindo ao ambiente, ao produto, aos valores, a tudo. Isso se torna o seu cartão de visita digital, para que as pessoas se encontram, como você falou, padarias em Campinas, eu vou olhar ali e qual que eu vou primeiro olhar? Que é mais avaliada, que tenha mais avaliações, e vou olhar a nota e o que as pessoas estão dizendo. Então, esse é o chamado cartão de visita boca a boca digital. Alessandra, você falou uma coisa interessante, né? Outro dia eu estava querendo comprar lá uma camiseta e minha neta, Carol, de 11 anos, estava do meu lado. Aí eu falei, vou comprar essa camiseta. Ela falou assim, não, vovô, não é assim. Coloca na sacola, verifica o que os outros clientes estão falando, depois você compra. Quer dizer, com 11 anos ela já está esperta a esse ponto. Agora, tem um outro aspecto também, Alessandra, que eu digo assim, às vezes você... Vamos continuar no ramo da padaria aí que você conhece, que você citou. Aí você tem uma padaria bonita, bem iluminada, produtos fresquinhos, tudo dentro da validade, sempre novidade, e aí a cara do pessoal que atende, aquela cara amarrada que você fala bom dia, o cara fala bom dia só se for para você. Aí também joga todo o trabalho no lixo, não é, Alessandra? Olha, com certeza. Existe o que todo mundo fala, o pai do marketing, o Kotler, eu sempre gosto muito de falar, de citar ele. Um bom marketing, ele é feito dos chamados 4 Ps. Você tem que ter um produto de excelência, você tem que ter o preço adequado, você tem que ter uma boa promoção, uma publicidade, né, uma propaganda, e você tem que ter um ponto de vendas com um bom atendimento. Se uma desses 4 falha, ou você não dá a devida atenção, você vai perder o seu cliente. Ou senão você não vai conseguir o resultado que você quer. Porque, como você estava falando, o atendimento, por mais que o dono seja simpático e que ele apareça sempre sorrindo, quem vai atender o seu cliente é o atendimento. Então, o atendimento ele tem que ter um bom treinamento e o dono tem que prestar atenção. A mesma coisa acontece se eu tenho eu posso ter um excelente produto, mas se o meu preço não for adequado àquilo que eu quero vender, eu vou perder clientes. Se eu não divulgar, eu não vou atingir os meus clientes. E se eu não tiver o atendimento, o cliente não volta. E a pior coisa é a perda de um cliente. Com certeza. Queria também falar um pouquinho agora
sobre outras maneiras de venda sem ser o Instagram. Existem outras maneiras sem ser o Instagram, porque hoje em dia acho que a gente foca bastante, mas a internet é tão ampla, né? Deve existir algo que a gente consiga vender e comunicar com o público. Nossa, assim, existe hoje dois pontos onde a gente se vende. Um é o que a gente chama que é o offline, que é o ponto físico, né, que é o tradicional, e o online. Quando você vai para um online, hoje as pessoas estão focando, como você falou, exclusivamente no Instagram. Mas hoje a gente está tendo a ferramenta, por exemplo, o TikTok Shop, que está crescendo muito, e muitos dos influencers estão migrando para lá para fazer vendas, porque eles estão sendo remunerados. E ele é uma ferramenta extremamente fácil de você também colocar o seu produto ali para vender. Um outro que é o mais fácil de todos, que todo mundo tem no seu celular, que vende na hora e vende mesmo, é o WhatsApp. Muitas lojas acabam negligenciando essa rede social, que é o WhatsApp, pensando que é tudo ou é Instagram ou vamos dizer o TikTok. Porque no WhatsApp você vai falar 1 a 1, você vai mandar a mensagem para o cliente, se o cliente quiser ele vai fechar na hora. Então, essa rede tem que ser muito bem cuidada. Uma coisa que eu sempre fazia na padaria era, eu tinha uma rede de 3.000 clientes que diariamente eles recebiam o cardápio. E por ali a gente mandava aquela foto, porque assim, nem todo mundo tem tempo de olhar o Instagram para ver as fotos, ou comentar, ou ver o que está escrito. Mas quando você fala no WhatsApp, todo mundo está no WhatsApp e a resposta é muito imediata. E você receber, por exemplo, um belo bolo com aquela calda maravilhosa, você fica com vontade na hora. E você já vai, eu quero isso, e já vai comprar. Então, assim, o WhatsApp é uma rede realmente que é negligenciada, que ela vende não só para padaria ou para a parte alimentícia, mas também para lojas. Até entrando um pouquinho de inteligência artificial, hoje você tem condições, você recebeu uma roupa nova na sua loja, o que você faz? Você pega aquela cliente que acha assim, nossa, essa roupa vai ficar bem para cliente A. Você, com a inteligência artificial, você coloca a roupa na cliente, ela veste aquela roupa e você já manda para ela e fala assim, olha que chegou aqui a sua cara, o que você achou? Pelo WhatsApp. E a cliente olha ali, nossa, amei essa roupa, eu quero. Então, assim, olha como a inteligência artificial ela também te dá essas, vamos dizer assim, essas ferramentas para você vender mais usando uma rede social, que é a rede social que todo mundo tem no celular, que é o WhatsApp. Eu queria fazer uma última pergunta para você, no seguinte sentido. A gente também a gente precisa sempre estar cercado de bons profissionais e de boas ideias, né? Eu queria saber, então, se você faz palestras, o que é que você recomenda para os empresários para que eles possam colher o melhor possível da inteligência artificial? Eu acho que a primeira coisa é você conhecer o seu negócio e usar a inteligência artificial para potencializar o seu conhecimento até de profissionais de marketing ou o próprio dono do negócio. Não como fazer tudo por ela. Porque, assim, a inteligência artificial, eu falo assim, ela desculpa a palavra, ela é burra. Porque ela vai falar aquilo que você ensinar ela a dizer. Ela vai potencializar isso. Se ela não te conhecer a inteligência artificial, ela não vai te dar a resposta adequada. Então, você tem que ensinar e treinar a inteligência para pensar igual a você. E, com isso, você potencializar as suas ideias. Você falou sobre profissionais. Existem ótimos profissionais no mercado. Única coisa, assim, tem muitas que não conhecem o porquê das coisas, sabe? Só conhece o fim, não conhece o meio. Então, quando você for contratar um profissional ou quando você quiser colocar um consultor dentro da sua empresa, procure profissionais que tenham uma base sólida de mercado, que conheçam, por exemplo, marketing, no meu caso, marketing raiz, um marketing tradicional, depois o marketing digital, para depois conhecer a inteligência artificial. Ir direto para a inteligência artificial, você perde todo esse histórico que a pessoa tenha e essa experiência que ele coloca dentro da inteligência para dar, vamos dizer assim, o melhor resultado para você. Hoje, até um dos motivos que eu encerrei o meu ciclo na padaria é que durante os 5 anos eu percebi que existiam muitos profissionais do mercado que eles não captam, vamos dizer assim, a essência de uma empresa. Porque eu sempre brinco, o Instagram tem que ter 3 As.
é alma, amor e afeto. Se um desses faltar, você não vai conseguir transmitir a sua mensagem ao seu cliente. E muitos profissionais acabam esquecendo essa parte, acham que só um feed bonito, aquela mensagem muito engessada, vai conseguir chegar até o cliente, né? Então, essa é a recomendação que eu dou, assim, procure profissionais que entendam do mercado, que entendam de negócios, para que ele consiga tirar o melhor resultado para você. Então, e isso estou dizendo, um dos motivos que agora eu me tornei uma consultora para poder colocar tanta minha experiência que eu tenho na área corporativa, que foram 30 anos de experiência na área de marketing, como professora de marketing também, como especialista que eu fui obrigada a estudar, vamos dizer, marketing digital para a padaria, e agora como também consultora de inteligência artificial. Queria agradecer demais a sua participação e quem quiser encontrar você, quiser contratar os seus trabalhos, quiser uma palestra, quiser uma consultoria, faz como? É só me achar no Instagram, né, que é a nossa porta, vamos dizer assim, nossa porta de entrada, que é @alessandra.quaglio, Quaglio. Muito obrigado. Bom carnaval para você. Boa terça de carnaval. Para vocês também. Aproveitem. Conversamos aqui com a Alessandra de Quaglio, que é consultora de marketing e também inteligência artificial. 10h30, Manhã Bandeirantes faz um intervalo, volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Manhã Bandeirantes. 10h32, tem um recado aqui para você. Olha só, o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. E o plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde
como na Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Então, o que você está esperando? Anote aí o número. Para mais informações, 19 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Bom, a gente está aqui na terça-feira de carnaval, o último dia, e a gente tem aqui alguns dados preocupantes com relação à saúde mesmo do brasileiro, né? O Brasil registra cerca de 52 mil novos casos de HIV por ano. Na região metropolitana de Campinas, o monitoramento é constante, especialmente entre o público jovem, que é o que mais frequenta os blocos e as festas de rua. Nós estamos no último dia do carnaval, ainda dá tempo de fazer um alerta, por isso a nossa convidada é a doutora Maria Kassab, que é infectologista do Laboratório Franceschi. Doutora Maria Kassab, muito obrigado por dedicar um tempo aqui ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui, a gente está sem a imagem aqui da doutora Maria Kassab. Eu vou pedir o seguinte para a senhora, doutora, se a senhora... Tá ok, tá tudo certinho. É a tecnologia, né? É a tecnologia. Então, os defeitos especiais. Então vamos começar de novo. Bom dia, doutora Maria Kassab. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu estava dando aqui alguns números, esse número aqui especialmente de 52 mil novos casos de HIV por ano, olha, preocupam, hein, doutora? Pois é, a gente vê uma tendência de crescimento, principalmente na população jovem, né, com os casos novos se concentrando principalmente em homens com idade entre 15 e 24 anos, né, e os novos casos de mulheres aí entre 15 e 45 anos de idade. Então, são números que deixam a gente bem preocupados mesmo. Então, o sexo não é nenhuma novidade, mas esse pessoal está começando na batalha, na lida do sexo mais cedo, doutora? Na verdade, a gente tem novos casos, né, em todas as faixas etárias, e a gente tem que aproveitar essa brecha da população mais jovem, né, que inicia atividade sexual e que está mais antenada nos meios de comunicação, né, que possam estar abertas aí à informação de maneira mais fácil, seja através das redes sociais, através dos programas de rádio, TV, a gente conseguir fazer campanhas que alcancem essa população que está mais antenada de maneira geral na informação. Bom dia, doutora. Eu acho que uma questão assim que a gente pouco fala, mas é a educação. Como que a senhora imagina que a educação nas escolas ela possa ser feita e como ela pode ajudar ao longo dos anos? Porque a gente vê que na adolescência já é um pouco mais difícil a abordagem, né? Existe uma maneira de abordar essa temática com crianças também? Olha, existe, a gente tem que estar sempre preparado, porque às vezes o questionamento parte delas, né? Então, eu acho que a gente reprimir esse tipo de questionamento, independente da idade, é sempre negativo, né? Quanto mais informação vinda de órgãos bem representados, com informações assertivas, considerando aí a escola, as famílias, rodas de conversa, a gente tem, com certeza, um ganho em prevenção, tanto para explicar sobre como acontece, né, como que a infecção se dá, mas também fortalecer as práticas de prevenção, né? Então, a escola pode ter métodos de ensino de meios de prevenção, seja através do uso do preservativo, da conversa sobre o número de parceiros, sobre a possibilidade de medicação quando feita sob supervisão médica, né? A gente sabe que hoje a PrEP, que é uma das principais estratégias de prevenção, já está disponível para adolescentes, né? Então, a partir de 15 anos de idade, pessoas com mais de 35 quilos que desejem, né, fazer o uso da PrEP, a gente sabe que é uma estratégia viável, possível, desde que muito bem acompanhada, né, por esses adolescentes num serviço de referência. Então, eu acho que em todas as esferas a gente tem possibilidade de abordar esses temas. PrEP que você citou é a profilaxia pré-exposição, né, doutor? Agora é o seguinte, a gente tem alguns ambientes teoricamente controlados, né, dentro de casa ou na escola. Agora,
Na minha época, por exemplo, a gente aprendia, sabe, não é nenhuma crítica aos meus pais ou aos pais daquela época, mas a gente acabava aprendendo na rua, né, com uns gibizinhos ali, ou algum amigo que contava alguma experiência. Agora, todo mundo tem um celular, como que você vai saber se a pessoa está procurando uma instrução de como se prevenir, como você falou, com o uso de preservativo, etc. Como ela vai saber se ela está buscando uma informação ou se não está caindo numa rede onde as pessoas... agora está cheio de maus elementos e de más pessoas que estão fazendo tráfico de adolescentes ou que estão trabalhando com pornografia mesmo infanto-juvenil, doutora. A rede social é um espaço muito aberto para qualquer tipo de golpe, né? Seja ele de qualquer modalidade. Então, principalmente na população mais jovem, a gente espera que tenha a supervisão, né, dos pais responsáveis, né, que o uso de redes sociais seja o mais atrasado possível, né, para adolescentes e crianças, e que a gente consiga apresentar para eles os canais oficiais de recomendações, né? Então, a gente tem o site do Ministério da Saúde, onde a gente tem um manual completo sobre a disponibilidade, sobre como é feito, sobre onde procurar, né, os serviços de saúde que ofereçam conversas e informações verdadeiras, né, informações concretas com bastante segurança para que ele consiga se orientar da melhor maneira possível e não cair nesses canais que a gente vê hoje muito frequentemente de pessoas até com um aspecto meio de charlatanismo, né? Eu tenho a solução para isso, eu vou te apresentar um método infalível. Quando usa essas palavras, né? Quando tem muita certeza na informação de uma pessoa que você não conhece direito, mas que passa ali uma segurança muito importante, a gente tem que desconfiar, né? Mas eu acho que, sobretudo, ter essa supervisão dos pais e responsáveis, né? E se tiver essa curiosidade, né, de forma espontânea das crianças e adolescentes, que isso seja conversado, que a rede social seja supervisionada e que os canais de comunicação sejam conhecidos também pelos pais, né? Quando a gente acessa o site do Ministério da Saúde, a gente sabe que lá tem um canal extremamente sério, com toda a informação necessária, onde você deve procurar, quem é candidato, né, qual tipo de prevenção, onde estão as possibilidades de prevenção, se é uso de preservativo, se é PrEP, se é PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que a gente também pode falar um pouquinho, né, para quem que elas são candidatas, e se informar basicamente por aí, evitar esses canais desconhecidos, né, que passam uma segurança falsa. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Kassab, que é infectologista. Doutora, a gente está falando aqui dessa época de carnaval, né? Falando aqui, por exemplo, que o HIV ele é silencioso, né? Quais são os sintomas que o folião deve prestar atenção aí, principalmente nas semanas seguintes ao carnaval, né, doutora? Isso, o HIV geralmente ele tem um curso de doença que para a maior parte das pessoas sai como uma doença silenciosa, né? Então normalmente o que acontece é o seguinte: a gente, ao entrar em contato com o vírus sem ter uma exposição de risco, né, sem nenhuma modalidade de prevenção, e entrar em contato com o vírus, ele vai ficar quietinho durante 10 a 14 dias, 2 semanas, né? E em 2 semanas o paciente pode apresentar um quadro muito parecido com uma gripe, né? Então, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, febre baixa, aparecimento de gânglios na região do pescoço, né? Que confunde bastante com a doença do beijo, que também é muito comum no carnaval, mas é uma doença benigna, né? Então, são esses sintomas que a gente deve ficar atento depois de 14 dias, e ele não aparece de forma frequente, às vezes ele passa imperceptível. E o paciente só vai conseguir saber que ele tem a doença pelo menos depois de 30 dias, quando ele fizer o primeiro teste. Então, a gente não pode colocar uma receita clara de sintomas. Olha, se você teve tal coisa, você pegou o HIV. A recomendação mais importante é a seguinte: se você teve uma exposição de risco sexual, seja por qualquer modalidade, sexo com penetração, sexo oral, um contato de risco com secreções genitais, que o teste seja feito depois de 30 dias dessa exposição, para que a gente possa fazer o diagnóstico no momento oportuno. Mas os sintomas básicos, né, iniciais, são esses que eu falei, depois de 14 dias da exposição, mas que para a maioria das pessoas passa imperceptível.
E mesmo fazendo todo esse acompanhamento, é ideal que essa pessoa não tome ali os comprimidos e saia e nunca mais volte ao médico. É um acompanhamento que deve ser feito por um tempo prolongado, não é, doutora? Aqui em Campinas, onde buscar esse tratamento? Então, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela é feita em algumas modalidades. A principal delas é a tomada de um comprimido diário, né? Como eu falei, está disponível para qualquer pessoa que tenha a intenção de se proteger, qualquer pessoa acima de 15 anos com mais de 35 quilos, ela é candidata a essa modalidade de prevenção, mas a gente também sempre reforça que outras modalidades de prevenção estejam presentes, como o uso do preservativo. Não é porque o paciente está usando a PrEP que ele deve deixar de usar o preservativo, até porque tem outras doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser assintomáticas e só se manifestarem depois. Então, para o paciente que usar esses comprimidos, ele tem que estar orientado que ele não é tomar o comprimido e poder ter relação sem o preservativo ou de risco para prevenir o HIV. Precisa de um tempo até a medicação estar circulando nos níveis sanguíneos, né, nos níveis celulares, para que esse paciente esteja protegido. Então, a partir do momento que ele começa o uso da PrEP, primeiro, ele tem que ter um teste para HIV negativo, provando que ele não tem HIV, né, pelo menos nos 7 dias anteriormente ao uso da medicação. Começou a medicação, ele vai ficar acompanhando os primeiros 30 dias no serviço de saúde, né, ele vai ter um retorno em 30 dias, e senão ele não consegue pegar novamente a medicação, porque para fazer essa retirada de medicação, ele precisa ter testes negativos, então não é tomar a PrEP e sair. Para ele conseguir retirar um novo lote de medicação e ficar em uso contínuo, ele vai ter que estar retido no serviço de saúde, o que é mais uma modalidade de prevenção, porque uma vez que ele está retido no serviço de saúde, né, que ele está acompanhando esse processo, ele também está sendo testado para outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, o pacote da PrEP é um pacote muito completo, de muita segurança, que orienta, que aconselha o paciente, que informa sobre outras infecções sexualmente transmissíveis, e hoje em Campinas, ele está sendo, assim, a gente tem alguns lugares de dispensação, mas o principal deles é no Centro de Referência de HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ele é localizado ali no centro, né, o nome desse centro é ANDA, e a gente também tem alguns postos de saúde dispensando essa medicação. Se eu não me engano, no total são 12 em Campinas, né, a relação completa está na internet, e a gente preconiza que essa medicação seja sempre dispensada por um médico. Em alguns locais ela pode ser feita por enfermagem, né, nesses centros de referência, mas é extremamente acessível, então quem quiser que consiga se informar através dessa relação de unidades básicas de saúde, mas também principalmente ali na região do centro de Campinas, no centro de referência de DST-AIDS. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Kassab, que é infectologista. Doutora, agora teria algum outro tipo de doença? A gente está falando muito da PrEP, né? Existe algum tipo de doença que a PrEP não cobre, que costumam ter picos de contágio logo após o carnaval? Sim. Como eu falei, a PrEP é uma modalidade de proteção contra o HIV somente, né? Então a gente tem outras doenças muito preocupantes, como a sífilis, que está sempre em alta, né? Em qualquer momento, no carnaval principalmente, mas é uma epidemia que a gente não consegue controlar há anos, né? A gente vê números desoladores. E é uma doença que tem cura, né? A gente trata de maneira fácil e é um pouco dolorida, porque a medicação é intramuscular, mas normalmente as pessoas não se deixam bater por isso. Então, o número de infecções é muito alto sempre. No carnaval, a gente vê isso aumentar. Outras infecções sexualmente transmissíveis, como infecção por gonococo, né? Tradicionalmente chamadas de gonorreia, clamídia, que também pode fazer um quadro de uretrite, e hepatite B, hepatite C, hepatite A, são doenças que a gente deve estar preocupado. E assim, tem uma coisa também muito importante no cenário da PrEP, que é o indivíduo que começa a fazer a PrEP, ele é testado para todas essas doenças, e se ele não tiver tido essas doenças, né, como hepatite A, hepatite B, ele ganha a vacinação, né, na rede básica. Então, são doenças que a gente tem que ficar bastante de olho, porque elas também têm a mesma via de transmissão, principalmente sexualmente, por via sexual. O HPV, assim como o HIV,
é uma doença silenciosa e principalmente em nós mulheres, às vezes ela demora alguns anos para se manifestar. E aí, doutora, é um período também de alta transmissão, período do carnaval, e como se proteger também nesse caso e como procurar ajuda, se existe algum sintoma silencioso que a gente consegue verificar e procurar uma ajuda instantaneamente? Isso, o HPV a gente tem vários tipos, né? Tem alguns deles que são mais ligados à ocorrência de câncer de colo de útero, né, em mulheres, que é, assim, totalmente ligado, e alguns deles não tem tanto risco para evolução para câncer, mas evolui para verrugas genitais. Então, o aparecimento de qualquer lesão na região genital, oral, o paciente deve procurar, né, o serviço médico para avaliação. As verrugas do HPV são muito típicas, mas também a gente tem uma boa notícia, né? A vacina do HPV, ela foi recentemente ampliada ao público-alvo dela, está disponível no SUS para adolescentes e para usuários de PrEP, novamente, mais uma estratégia bacana e ampla, né, da PrEP, que é os indivíduos que usam PrEP eles podem tomar a vacina do HPV na rede básica, estando em uso de PrEP. Então, a partir do momento que ele começa o uso de PrEP, ele também tem direito à vacina na rede pública, numa faixa etária mais expandida, de 15 a 45 anos. Aqueles usuários têm direito a essa vacina, que é uma vacina fantástica, né? Porque além de proteger contra a forma verrucosa da doença, que faz verruga na região genital, também protege contra as cepas que fazem câncer de colo de útero, de pênis, de ânus, de boca. E a outra modalidade de prevenção, a vacina com certeza deve ser aí super louvada, mas a outra modalidade de prevenção é o preservativo. Né? Então, o preservativo ele vai proteger contra o HPV, contra a sífilis, contra a clamídia, contra gonococo, contra a hepatite A, contra a hepatite B. Então, é sempre importante a gente fazer a prevenção combinada. Quanto mais métodos de prevenção esse paciente puder usar, melhor. Partindo do preservativo, doutora, partindo desse, a pessoa já sai na frente no quesito prevenção? Já que já estamos falando de carnaval, vamos falar de quesito, né? Com certeza, o preservativo de todas as modalidades de prevenção, ele é o que protege contra o maior número de doenças, né? Contra todas essas que a gente abordou, o preservativo, desde que usado da maneira correta, ele é o mais abrangente em termos de prevenção. A questão é que a gente vê por estudos brasileiros, internacionais também, que a taxa de adesão ao uso correto do preservativo é muito baixa. Então, por isso que a gente sempre reforça que a estratégia de prevenção ela deve ser sempre combinada. Às vezes, se usou o preservativo da forma errada, ou o preservativo furou, ou esqueceu, ou está fora da validade, você tem ali pelo menos uma outra modalidade que é uso de PrEP, uso de PEP, que é a medicação que eu tomo depois de uma relação de risco, que protege contra o HIV, né? Vacinação, então, assim, é um pacote de medidas que a gente deve fazer e que qualquer unidade básica de saúde está apta a orientar essas pessoas que queiram se beneficiar. Doutora, principalmente nós mulheres, a gente fica muito atenta com algumas mudanças no nosso corpo. Todo corrimento genital, ele pode ser um indicativo de uma IST? Olha, a gente fala que normalmente quem pega uma IST está aberto para pegar várias, né? O canal é o mesmo, né? A via de transmissão é a mesma. A gente tem alguns corrimentos genitais que não são considerados ISTs, né? A mulher pode ter um corrimento fisiológico, pode ter um corrimento atrelado à mudança de ciclo, mas a maioria deles normalmente indica algum patógeno na região genital, né? Então a gente tem desde etiologias mais simples, como a candidíase, que não necessariamente pode estar ligado à atividade sexual, né? A gente vê candidíase vaginal, por exemplo, em pessoas que não têm vida sexual ativa, né? Mas algumas outras modalidades de corrimento, né? Principalmente se muda muito o aspecto, odor, é recomendável que se passe por uma avaliação médica para fazer essa avaliação, e o bom é que além de fazer a avaliação da queixa inicial, a gente já faz a testagem completa para todas as outras doenças, né? Isso é muito bom. A gente está sempre dizendo aqui que o carnaval vai acabar, mas o mundo não vai acabar hoje. Eu queria que você deixasse um recado aí para os jovens, para as pessoas que vão brincar o carnaval, brincar, se divertir bastante, mas com responsabilidade, doutora. Exatamente, a gente não pode fazer nenhuma recomendação negativa desse momento só pelo
pelo risco de adquirir doenças, né? A gente sabe que hoje tem muitas modalidades de prevenção, elas estão acessíveis por canais oficiais do Ministério da Saúde, da Prefeitura de Campinas, e muito bem espalhadas por vários serviços pela cidade. Não é porque um serviço não oferece uma modalidade de prevenção como a PrEP que ele não pode fazer o aconselhamento dessas pessoas, né? Então, para os pais de jovens e adolescentes que conversem sobre isso com seus filhos nesse momento, né? E que busquem os canais de informação e todas as possibilidades de prevenção nesses centros. No centro de saúde existe preservativo, sempre tem uma caixinha com preservativos, lubrificantes, folhetos, autoteste para que o paciente possa se testar, né? Para HIV a gente tem autoteste de fluido oral. Então, procurem esses centros, fale com o médico, com o enfermeiro, gestor, para que você possa ter a recomendação da maneira mais acessível possível. A gente tem isso de forma gratuita, né, no serviço de saúde, então não tem por que a gente não querer se informar da maneira certa e garantir essa proteção através de vacinação, preservativo e medicação gratuita para a população elegível. Doutora Maria Kassab, infectologista do Laboratório Francesc, muito obrigado pelos conhecimentos que você compartilhou conosco, muito obrigado. Tenho certeza que o ouvinte do Manhã Bandeirantes ficou muito tranquilo, ficou mais tranquilo com essas informações, que vai se proteger. E volte sempre, viu, doutora? Obrigada, eu agradeço. Bom fim de feriado para vocês. Muito obrigado. 10 horas e 54 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha. 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Manhã Bandeirantes. 10 horas e 57 minutos, agora no Manhã Bandeirantes nós vamos conversar um pouco com a Maria Eduarda Lopes, que é do portal bandmulti.com.br. Ela está chegando aqui com as informações, quais os principais destaques do portal. Muito obrigado, Duda, por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Bem-vinda. Bom dia, Edson. Bom dia, Nath. Bom dia. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Primeira vez aqui falando na rádio com vocês. E trouxe algumas principais notícias que a gente tá no portal. Quem notícia quiser... boa ou notícia ruim? Tem de tudo, né? Ah, é mesmo? Sempre, né? Sempre tem.
A gente vai começar falando de ontem, sobre a chuvinha que deu. Ocorreu alguns estragos na cidade de Campinas. Foi bem transtornado, com registro de 30 ocorrências, principalmente na região leste aqui da cidade, que concentrou 16 atendimentos. E o bairro Cambuí sozinho teve 9 atendimentos. Então, ele foi o principal bairro atingido aqui da cidade. Mas, mesmo com a gravidade, não houve vítimas, não houve feridos, né? Ainda bem. Mas a gente teve bastante índice pluviométrico e a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a Defesa Civil está sempre avisando, então a gente tem que estar sempre tomando cuidado, se atentando onde a gente vai parar o nosso carro, a região que a gente está, ver a previsão, ficar atento, porque a gente está tendo bastante quedas de árvore em cima de carros, em cima de pessoas. A gente está sempre com os parques sendo fechados, né? Então, é importante a gente prestar atenção e tomar o cuidado com a nossa vida, né? O que mais? A gente teve uma notícia triste em Limeira, onde a onça Luna morreu aos 25 anos. Porém, considerando, né, a expectativa de vida da espécie, ela teve uma vida bem conservada. A espécie varia entre 15 e 16 anos. E considerando que ela viveu 25 anos, ela teve uma vida bem conservada. O prefeito da cidade, também a Proteção Animal, lamentou, né, a perca do zoológico e também falou que a onça, ela guiou gerações, encantou gerações, então foi uma perca bem triste para a cidade. Todas as vezes que você tem este tipo de perda, realmente as pessoas sentem, porque você costuma ir aquele espaço, o animalzinho está sempre lá. Você vai aqui no Bosque dos Jequitibás, por exemplo, tem um hipopótamo lá que todo mundo adora. Quando ele vai comer a melancia lá, aquela bocada, todo mundo fica feliz, né? E quando você vai para um local assim, você fica, apesar como a Duda disse, a expectativa de vida dessa onça é de 15, 16 anos, mas ela estava num ambiente controlado, com alimentação regrada, todo dia, tudo certinho, exame médico periódico, viveu até 25 anos. Realmente uma situação boa de vida, né? Não que o animal... o ideal seria que o animal vivesse solto na natureza, mas já que está ali sendo bem cuidado, realmente 25 anos com uma perda considerável. Sim, a gente também vai ter agora uma nova formalização aqui com a INDEC e a Unicamp. Eles vão regulamentar a fiscalização de trânsito dentro do campus Zeverino Vaz, no distrito de Barão Geraldo. E a iniciativa ela tem como objetivo aumentar a segurança do local e também fiscalizar as pessoas que param em vagas de idosos e pessoas com deficiência do local. A medida vai ser aplicada no dia 2 de março e durante 10 dias vai ser apenas um aviso. Então, os agentes vão estar ali e não vão aplicar multas que vão ser cobradas, vão ser avisados e tal. E a partir do dia 16 de março, a fiscalização vai ser efetiva e vai começar a aplicar multa para as infrações como obstrução de calçadas e estacionar em vagas proibidas. Você sabe que esse papo já rola desde 2014, né? Desde 2014 a INDEC está conversando com a Unicamp e agora parece que vai ser para valer mesmo, né? Porque a Unicamp é um espaço muito democrático, mas ele é muito grande e as pessoas entram lá, acham que estão num outro ambiente, podem fazer o que querem. Estacionam em cima da calçada, em vaga de idoso, em vaga para deficiente. Então isso vai ser disciplinado agora pela INDEC. Como a Duda disse, nos primeiros momentos não vai ser uma multa efetiva, mas um aviso, né? Por alguns dias. Uma multa moral, né? Uma multa moral, mas depois o bicho vai pegar. Eu acho importante porque em todos os lugares a gente tem essa fiscalização, porque lá não, né? E é enorme ali, né? O campus é gigantesco. É muito grande. Sim. Agora a gente vai voltar a falar de bichinhos. A castração... Sim. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas vai levar o castromóvel ao distrito de Barão Geraldo. A iniciativa vai contar com 1.000 vagas gratuitas para a castração e a microchipagem de cães e gatos e para avisar o controle da população, né? Porque a gente tem muito índice de cães e gatos abandonados. Então, estar castrando esses animais faz com que a população tenha um maior controle dos pets.
Os interessados devem comparecer ao Salão Paroquial Santa Isabel, na rua Ângelo Vicentino, número 601, dos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9 às 4 da tarde. E para garantir a vaga, a gente tem alguns requisitos: ser maior de 18 anos, residir na região, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Então, quando você for até o local, para garantir sua vaga, é necessário que você leve esses documentos. E as cirurgias estão programadas para serem realizadas no dia 23 e 27 de fevereiro. É rapidão, excelente, hein? Né? Rápido, né? É muito legal. E é legal, né, que essa é uma das iniciativas, né? São várias ações que a Prefeitura tem feito para ampliar mesmo essa questão de política pública voltada aos animais, à proteção animal. Eu sempre trago aqui, né? Teve um castramóvel em Ouro Verde, então tem abrangido bastante regiões aqui da cidade de Campinas. E é importante. Vamos falar um pouquinho de carnaval. A Nath tá toda arrumada, tá toda bonita, toda pulando carnaval bastante, Nath? Ai, tô no bloco do trabalho. Estamos todos assim, né? Estamos todos assim, Edson, você, eu. Mas é gostoso também, né? Mas hoje eu vou dizer aqui, Nath Luquezzi, quesito fantasia, nota 10. A Nath tá todo dia linda, com uma roupa diferente de carnaval, né? Muito obrigada. Então vamos falar dos últimos bloquinhos, né? Hoje a gente tá no último dia do feriadão aí de carnaval. Então a gente vai falar dos últimos bloquinhos que ainda estão rolando no dia de hoje. Não acabou a diversão ainda, continua garantida. A gente vai ter o Bloco do Leão, que vai durar até as 6 horas de hoje, na Escola de Samba Rosas de Prata. E além disso, vamos ter o bloco Vai Pra Cura, que também vai durar até às 7 horas, na Avenida Estados Unidos, lá no Nova Europa. O bloco Unidos da Tribo vai até às 8 horas da noite, na Rua José Inácio, em Joaquim Egídio. O bloco Maracatucá vai até às 9 da noite, na Praça Teresa de Jesus, Almeida de Oliveira, no Jardim Independência. E também vamos ter o bloco Berra Vaca, que ocorre na Praça Ângelo Carlini, na Vila Isabel, e vai até as 2 da manhã de hoje. Então vai dar tempo da gente curtir bastante esse carnaval, mesmo sendo o último dia, né? Para aproveitar. Se você quiser saber um pouco mais de informação, lá no portal a gente tem a notícia sobre os últimos bloquinhos, com mais informações de horários e tudo mais. Você vai a algum? Eu não, né? Tô no bloco do trabalho, também. Né? Bloco do trabalho. É só isso, Duda? Temos tempo? Ah, sim. Então, eu trouxe também referente à campanha do mês, que é o Fevereiro Laranja, que fala sobre a conscientização da leucemia e também a importância da doação de medula óssea. A leucemia, quanto mais precoce a gente conseguir descobrir, tem mais probabilidade de cura, então é importante a gente ficar alerta aos sintomas. Ocorre normalmente na faixa etária de 0 a 14 anos, então pais e mães, é importante ficar atento às crianças, roxos, hematomas, sinais de anemia. E a campanha também diz como o ponto mais importante, que é salvar vidas, é a doação da medula óssea. Então, se você quer ajudar a salvar uma vida e quiser doar, você pode ir a qualquer hemocentro, fazer um exame para testar o seu sangue, para ver se você não tem alguma infecção e começar a ser doador de medula óssea e salvar uma vida. Então, a campanha Fevereiro Laranja, opa, veio para isso e eu acho que é muito importante, um movimento muito importante. E é bom ficar atento. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada, Duda. Bom dia. Mais informações, então, através do nosso portal bandmulti.com.br. Quero dizer aqui que em Louveira também o carnaval tá pegando fogo, viu? Olha, nessa terça-feira, por exemplo, a partir das 2 da tarde, na estação ferroviária, todo mundo vai poder se divertir lá no Food Folia, com a matinê das 14 até as 16 horas, o show da Banda Bem Brasil, e vai até às 7 da noite. A Prefeitura reforça o convite para que a população participe nos próximos dias de festa. Vai até amanhã, quinta, né? Bacana isso.
Nossa equipe também está em Amparo, né, Nath? Onde o bicho está pegando, hein? Sim, a nossa sede é Amparo, mas temos outras cidades aqui da região, Jaguariúna, Rio Claro, né? Bragança Paulista. Itu, Salto, Sorocaba. Muitas cidades ali por perto que também tem um carnaval maravilhoso. E hoje é o último dia de Band Folia, último dia de cobertura nossa aqui da região da Band. Então hoje, às 1h30 da tarde, a gente vai ter um spoiler, a gente vai ter um esquenta para esse último dia de Band Folia no Band Mulher também. Legal que o prefeito Carlos Alberto Martins, prefeito lá de Amparo, está dando total apoio à nossa equipe que está lá, com o Walter Sena, com a Lari Lopes. Todo mundo está lá, a Rafa Oliveira do portal também está lá, o pessoal da técnica, todo mundo trabalhando para valer nesse último dia, e nós vamos mostrar depois, já no Acontece, que começa às 1h da tarde com a apresentação da Laís Peçanha, depois com você no comando do Band Mulher, depois também à tarde com o Guilherme Selegato na apresentação do Brasil Urgente Regional, e no Band Cidade, que hoje se chama Band Folia, desde sexta-feira, nós vamos mostrar os últimos destaques do carnaval da nossa região. Com certeza. E ontem a gente estava conversando no Band Mulher, a gente fez uma janela junto com o Thiago Dantas, a Lari Lopes, apresentadores do Band Folia, e aí eu perguntei para eles qual era o maior desafio de fazer uma cobertura ao vivo, no meio da galera, barulho e tudo mais, e qual era a parte mais gostosa. Eles disseram que o maior desafio é exatamente o barulho, né? Porque a gente vê, chega para você aí tudo perfeito, mas tem uma equipe por trás, o pessoal da técnica com internet, que se a internet não tiver legal, nada funciona, né? Então tem todo um amparo, literalmente, para que eles estejam no ar e que chegue para vocês da melhor maneira possível, e que a parte mais gostosa também é esse contato com a galera, que eles ficam bem pertinho ali, né? É bem coladinho o estúdio da Band, que hoje eles chamam de camarote, mas é um estúdio todo montado e preparado, e eles disseram que esse era o maior desafio e a parte mais gostosa de cobrir o carnaval. Já cobriu o carnaval em algum momento da vida? Já trabalhei muitas vezes no carnaval, muitas vezes, É realmente contagiante, as pessoas se soltam, né? Eu nunca tive a oportunidade, sempre fico daqui de dentro do estúdio, quem sabe um dia. Quem sabe o ano que vem, vamos trabalhar nisso. Me mandam pro meio da folia. E lembrando que muitos artistas de peso, de renome, como Negritude Júnior, como Originais do Samba, estão vindo para a região. É importante realmente, né? Com certeza. O carnaval da região é cada vez mais forte. É o seguinte, 11h10, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com a reta final do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Sente o peso.
RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Pois é, voltamos com o Manhã Bandeirantes. Tem uma notícia importante aqui, olha só. Deixa eu destacar aqui para você. Os alunos do Polo Araras da Univesp estão participando de um evento muito grande. Primeiro, eles participaram do evento de formatura lá. É muito importante você, todas as vezes que você chega a essa fase da formatura, significa que você concluiu um ciclo. É importante, é uma festa muito grande. E realmente, então, nossos parabéns aí a esse pessoal de Araras, ganhando destaque na região, se formando, e isso é realmente muito importante. Também com relação a Araras, ainda a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, abriu um chamamento público para selecionar a empresa que vai fazer o projeto para habilitar o município a fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades e também o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal. O chamamento foi publicado na edição, a última do Diário Oficial, na sexta-feira, isso, né, por causa do feriado, e a empresa deve formatar um projeto habitacional vertical de até 400 apartamentos sem custo ao município. Olha que bacana, numa fase como essa, em que as pessoas vivem querendo moradia, você consegue uma parceria para 400 unidades habitacionais, é realmente muito bacana. Com certeza. E um homem foi preso após furtar produtos de uma farmácia no distrito de Barão Geraldo, aqui em Campinas, na última segunda-feira, dia 16 de fevereiro, ontem. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto e, ao chegar ao local indicado, localizou o suspeito fugindo a pé do estabelecimento, sendo seguido aí pelos funcionários. A equipe iniciou a busca a pé e por diversas vias e encontrou o homem com os produtos furtados. O homem foi preso pelo crime de furto e permanece à disposição da Justiça. Bom, e a Prefeitura de Limeira está anunciando aqui novos integrantes da administração municipal. As Secretarias de Segurança Pública e Defesa Civil, Desenvolvimento Econômico e Promoção Social passam a ser comandadas por novos titulares nesta semana. O anúncio foi feito pelo prefeito Murilo Félix, foi feito ontem esse anúncio. O vereador e advogado Anderson Pereira vai assumir a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. A pasta vinha sendo chefiada interinamente por Henrique Paes, que retorna ao comando da Guarda Civil Municipal. E a Secretaria de Promoção Social será conduzida pela ex-vereadora e ex-deputada estadual Constância Félix, que estava à frente do CEPROSOM e passa a responder pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Marcelo Bueno, que ocupava interinamente a pasta, retorna à função de diretor. Sabe o que acontece hoje, além do carnaval, claro? Não. Sabia que hoje inicia o Ano Novo Chinês? Ah, é? É o ano do quê? Ano Novo Chinês, então, diferente do calendário ocidental, a celebração ela segue aí os ciclos da Lua, que faz com que a data mude anualmente. Então, não é igual nós aqui no Ocidente, que todo dia 1º de janeiro começa o nosso Ano Novo. Lá não, lá como ele vai de acordo com os ciclos da Lua, a data geralmente muda. Então, em 2026, o ciclo corresponde ao ano 4.274. Tudo isso? Tudo isso. E tem duas datas de início. 3 de fevereiro, para a astrologia e o Feng Shui. E 17 de fevereiro, para as festividades aí populares, no caso, hoje. O Ano Novo Chinês é regido pelo Cavalo de Fogo, desse ano, né, no caso. E os brasileiros recorrem ao Google para saber como a simbologia do animal vai guiar os próximos 354 dias. Buscas no Google acontecem como, por exemplo, quando é o Ano Novo Chinês, Cavalo de Fogo e pode lavar o cabelo do Ano Novo Chinês, são as pesquisas que estão em alta. Já pensou se não puder lavar? Ixi, já danou-se, porque eu já lavei logo de manhã. A sala digital aqui da Band explica o que significa esse ano ser regido pelo cavalo e quais são as superstições em torno da data.
Então, no zodíaco chinês, o cavalo ele é o símbolo máximo de liberdade, vigor. Mas o que isso significa na prática, né? Diferente de anos mais introspectivos, esse ciclo será marcado pela ação. É um animal que não gosta de ficar parado e que possui uma conexão intrínseca com o elemento fogo e o verão. Então, 2026 vai ser um período de mudanças bruscas. Se você tem um plano, por exemplo, engavetado, a energia desse ano favorece principalmente a questão do empreendedorismo. No entanto, o galope, entre aspas, exige rédeas firmes, porque a rapidez do cavalo, se não for controlada, pode levar à exaustão e até mesmo ao que a gente chama hoje de burnout, né? Burnout. Então, o que esperar você aí? Estamos no momento horóscopo aqui, parece, né? Trabalho é um momento de brilhar, de ser proativo. No amor, o ano promete relações intensas, mas com desafio de não atropelar o tempo do outro. E o bem-estar, a gente pede aí atenção redobrada ao estresse. Como o ritmo é acelerado, é preciso cuidar da saúde para não queimar largada. E agora sim, a pesquisa do Google, se pode lavar o cabelo no ano novo chinês. Fazer isso dia 17 seria simbolicamente lavar a sua sorte. Ixi, e deixar o dinheiro escorrer pelo ralo logo no início do ciclo. Essa é uma crença antiga e não é unanimidade entre os chineses, mas ainda movimenta as redes sociais. Deixando de lado as superstições, o importante é entrar nesse ano novo com pensamentos positivos e abertos para a renovação. Você aí, ouvinte, você acredita nessas coisas? Ou mesmo sem acreditar, vamos fazer para garantir, vai que, né? Vai que tem esse negócio, né? É assim, é raro, mas acontece sempre, né? A gente aproveita e faz tudo do jeito que tá mandando. As pessoas, em geral, são supersticiosas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que disseram pra ele que é proibido dormir de segunda pra terça-feira. Ele faz isso. Ele faz. Ele não dorme, né? Vai ficar sem dormir. Ele nem sabe que a gente tá falando dele. Tá ficando sem dormir. Bom, vamos ao próximo signo, Gêmeos. Os nascidos aí. Bom, deixa eu falar aqui. A Prefeitura de Morungaba... O prefeito de Morungaba oficializou recentemente a assinatura da certidão de regularização fundiária do condomínio residencial Jaguari, localizado no bairro Buenópolis, um loteamento urbano informal com acesso pela estrada municipal. A gente já falou aqui com o Jonathan Roberto Pereira, que é diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas, da importância desse trabalho. E todas as prefeituras estão fazendo isso. Às vezes você tem um núcleo ilegal, você não consegue remover as famílias porque você não tem unidade habitacional para acomodar essas famílias. Elas estão ali há muito tempo, tem um ciclo social, igreja, escola, comunidade, padaria, tudo ali. Às vezes você tira para colocar para um lugar distante. Então a forma encontrada pelos governos está sendo regularizar essas moradias. Então eles cumprem algumas metas e acabam então regularizando. A pessoa passa a ter um título de propriedade, ela pode passar depois para os familiares como herança, deixa de viver numa área ilegal, e vivendo numa área legal ela vai obviamente conviver com todos os tributos, né? Vai pagar água, luz, energia elétrica, IPTU, etc, etc, mas vai morar numa área legal. Muito bom. Bacana. Vamos continuar falando de carnaval, e a gente trouxe esse tema aqui, né, hoje durante o Manhã Bandeirantes, e aí tem uma matéria no nosso portal band.com.br que revela que 60% dos brasileiros não usam camisinha em relações sexuais. Acabamos de falar disso. Pois é, o Ministério da Saúde lançou uma campanha reforçando a importância da camisinha, não só agora no carnaval, mas especialmente durante esse período. É o período em que aumenta a exposição, como a gente bem mencionou, a doutora bem mencionou durante a nossa entrevista, que aumenta a exposição a situações de risco. Segundo a pasta, 138 milhões de preservativos foram distribuídos nesses últimos 3 meses para reforçar os estoques em todo o país. Esse será o primeiro carnaval com a oferta de 2 novos modelos no SUS, o texturizado, que é o Tex, e o ultra fino, que é o Sense, incorporados à rede pública no ano passado, no ano de 2025. Mas, de acordo com o Ministério, 60% da população não utiliza preservativos nas relações sexuais, o que acende um alerta ainda maior para o aumento de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatites virais. É um número bem alto, sendo que tem o preservativo disponível no SUS. E de graça, né? De graça, então é um número alarmante. Acho que falta realmente informação e educação básica, né? Para que se arriscar, né? Olha, o repórter Giba Ismanioto, lá da Band de São Paulo, fez uma reportagem falando sobre como é que está sendo a convivência
das pessoas que estão já na terceira idade com o celular. Tem gente que gosta do celular, tem gente que não gosta do celular. Então vamos acompanhar a reportagem do Giba. É realmente uma matéria engraçada e interessante. Vamos acompanhar. A Sila tem 80 anos, a Solange 71. Elas vivem uma relação de amor e ódio com o celular. A Sila gosta de um celular, viu? Vou te falar. Olha aí, ó. A sobrinha, amiga. A Solange, ó, não curte nada de tecnologia. Eu sou anti-tecnologia. A Sila fica bastante tempo em casa e haja o WhatsApp. Não para de chegar mensagens porque ela escreve para todo mundo, todos os dias. Todo bom dia para sobrinha, filho, filha, neto, amiga. A Solange nem tem celular, não acha necessário mesmo. Porque eu não tenho paciência, eu não consigo ficar ali o tempo todo, sabe? Ela usa o celular da filha. A Daniele funciona como um anjo da tecnologia por aqui. Ela nunca gostou de celular por vários motivos. Escuta aí a quantidade de reclamação. Eu não enxergo direito, eu não ouço direito. Como eu não entendo o que está ali na tela, eu tenho medo de apertar um botãozinho e cair num conto do vigário, por exemplo. A Sila se preocupa muito com golpes. Outro dia desconfiou quando alguém ligou dizendo que era gerente do banco. Eu logo saquei, falei, ela não está mais lá faz anos, mas ela não sabe que eu sei. Então, cortei o assunto e consigo bloquear. Por terem dificuldades em usar o aparelho, os mais velhos são os principais alvos de golpes. Eles clicam em tudo e têm uma tendência maior de acreditar em boa parte do que aparece. Acabam ficando mais expostos. Que essas pessoas elas possam certificar com a pessoa se de fato foi ela que escreveu. E não acreditar naquela mensagem só porque ela recebeu e muitas vezes de um número desconhecido. É muito bacana. Eu vivo falando em casa, gente, não é porque mandou a mensagem, não é porque mandou o link que você vai clicar. Pelo amor de Deus, fica esperto. O que tem de golpe é impressionante, não é, Nath? É verdade. E tem muito golpe, tem que estar sempre atualizado, mas realmente... E não é só idoso que cai em golpe, não. Não, eu já caí em vários golpes. É porque eu sou desesperada, então Sim. tudo que vai me falando eu já vou clicando. Tem que fazer hoje. E eu que trabalho com internet, às vezes, já caí 2 vezes, era golpe de trabalho. Então falavam, olha, mas se você não fizer o cadastro até hoje, a gente não consegue te colocar. Eles chamam de mailing, né? Mailing é o time dos influenciadores. Sim. A gente não consegue te colocar. Falei, perder trabalho eu não posso. Não dá, então né? tem que tomar bastante cuidado, porque eu caí 2 vezes e clonaram o meu WhatsApp. Olha o prejuízo. É, bem prejudicial. Então, assim, leia, releia. Se tá na correria, fala, tá bom, vamos perder, porque senão realmente acaba caindo em golpe e é bem prejudicial aí. Cara, e aquelas propagandas que aparecem no celular? Você clica pra... É só... Impressionante. É só você achar uma camiseta bonita e você clicar ali pra ver. Todos os fabricantes de camiseta do universo começam a mandar recado pra você. Mas isso aí é o algoritmo, né? Ele tá sempre nos observando e fazendo ali um bem bolado pra mandar exatamente o que a gente gosta. Eu vou fazer um bloco aqui, o bloco do protesto contra os golpes na internet. Boa, muito bom. Nath Luquezzi, o que nós vamos ter hoje no Band Mulher? Olha, hoje a gente tá nessa ressaca de carnaval, vamos Sim. dizer assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados íntimos, não só nessa época de carnaval, mas no restante aí desse período de verão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com uma especialista, inclusive a doutora Isabela Simeonato, que esteve conosco ontem, maravilhosa. Nós também vamos falar um pouquinho, você sabe que esses brilhos que eu estou no rosto é muito difícil de tirar, né? É? Eles ficam Por isso no que eu não rosto, coloco. nunca mais sai. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, o famoso skincare, nossa pele depois da exposição solar, como é que fica, o que a gente pode fazer para driblar tudo isso, a questão dos brilhos, questão de maquiagem, e aí para finalizar o programa, pra gente não ficar com a cara limpa, a gente faz uma maquiagem linda e que dure aí durante todo esse período de calor, além de, claro, babados do mundo dos famosos, tem muito babado de carnaval, vou contar, a gente vai falar hoje
da Viradouro, nossa, que desfile maravilhoso, né? Eles homenagearam o mestre Cissa e foi linda a alegoria com a Juliana Paz e toda a bateria na alegoria até o final. Juliana Paz depois de 17 anos de volta a Viradouro. Depois de 17 anos de volta, e você sabe que a roupa que ela usou foi assinada pela grife internacional Dolce & Gabbana. Que isso. Chique no último. Ninguém me contrata pra essas coisas. Não, pra essas coisas ninguém contrata, né? Vamos falar da esposa do Neymar, que foi sem ele pra Sapucaí. Ixi, por que será? Tem um motivo e eu vou explicar pra vocês. À 1h30 da tarde, vamos trazer toda a cobertura do Band Folia pra você também. Você que ainda não teve a oportunidade, né? Ainda dá tempo. O Amparo tá prontinha pra te receber. Tem blocos o dia inteiro, à noite tem os shows. Então tem uma folia gostosa, além de, claro, chegando até Amparo, passe pelo nosso camarote, que eles estão distribuindo as nossas tatuagens, fazer foto ali que tem um background, olha, estamos chique, né? Um background lindo do Band Folia, então aproveite em Amparo, ali na região da rodoviária. E na hora da comida? Não tem comida, não vai ter comida hoje. Vamos embora, vai. Olha, eu vou falar. Vamos ter que pedir marmita hoje. Sempre. Como diz aquele amigo meu, sempre pode piorar. Mas vai melhorar amanhã, porque a gente vai estar de volta aqui às 10 da manhã com mais um Manhã Bandeirantes. Contamos com a sua audiência, com a sua companhia. Um grande beijo para todos vocês. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá, bola vem aberta no segundo pau, toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Olá, ouvinte da Rádio